Você já notou como algumas pessoas vivem na plenitude enquanto outras parecem correr em círculos, sem sair do lugar, sem entender por quê? Duas mulheres acordam na mesma manhã, têm a mesma Bíblia na estante, frequentam a mesma igreja, oram os mesmos versículos, mas daqui a 21 dias, suas casas, suas mentes e suas vidas serão completamente diferentes. E o que vai separar essas duas mulheres não é talento, não é dinheiro, não é nem mesmo a quantidade de fé que declaram ter. É uma decisão que parece pequena demais para importar. Uma decisão que a maioria dos cristãos adia por anos. Hoje eu vou te mostrar exatamente qual é essa decisão, por que ela muda tudo e como você pode tomá-la ainda hoje. Mas antes de começar, preciso te dizer algo que talvez ninguém na sua igreja tenha tido coragem de falar. O problema não é que você não conhece os versículos certos. O problema é que você conhece versículos demais e obedece de menos. E existe um sistema bíblico antigo, testado em gerações, ignorado pela cultura moderna, que transforma qualquer área da vida, a casa, a mente, o casamento, as finanças, em 21 dias de obediência radical. Não em 21 dias de oração mágica. Em 21 dias de obediência radical. Se você ficou curioso, se algo dentro de você sentiu que essa mensagem é para você, te convido a se inscrever no canal agora, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e me dizer nos comentários qual área da sua vida você mais deseja transformar hoje. A casa, a mente, o casamento, as finanças? Me conta lá embaixo. Agora, vamos começar. Esse sistema se chama As 3 Chaves da Casa Transformada. E ele não nasceu em nenhum livro de autoajuda, embora os melhores livros de autoajuda do mundo confirmem o que a Bíblia já disse há milênios. Ele nasceu em Provérbios, em Lucas, em Filipenses, nas palavras de Jesus sobre o joio e o trigo, sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. São 3 chaves simples em ordem específica, que Deus usa para transformar de dentro para fora. A primeira chave é a rendição. Você obedece antes de entender. A segunda chave é a ordem. Você administra o que foi confiado a você. E a terceira chave é a paz. Você descansa em Deus completamente, sem tentar controlar o resultado. 3 chaves, uma sequência, nenhum atalho entre elas. Agora eu quero te apresentar 2 mulheres. Vou chamá-las de Renata e Débora. Elas moram no mesmo bairro de uma cidade do interior de Minas Gerais. Têm 30 e poucos anos. Filhas, marido, casa própria, dívidas acumuladas e a mesma sensação sufocante de que a vida está escapando pelo ralo enquanto elas correm atrás sem conseguir alcançar. Na mesma semana, as 2 participaram de um retiro espiritual na igreja e ouviram a mesma pregação sobre a transformação da casa como o altar de Deus. Na segunda-feira seguinte, as 2 chegaram em casa com a mesma Bíblia anotada na bolsa e o mesmo versículo sublinhado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na terça-feira de manhã, as 2 tomaram uma decisão, mas decisões diferentes, e é aqui que a história começa. Renata acordou às 6 da manhã com a determinação que todo cristão sente nos primeiros dias depois de um retiro. Abriu a Bíblia, fez uma oração de 5 minutos, pegou o caderno e escreveu no topo da página: Desafio dos 21 dias. Vou transformar minha casa e minha vida. Ela tinha um plano grandioso. Ia reorganizar todos os cômodos da casa nos primeiros 7 dias, implantar uma rotina de oração de 30 minutos pela manhã e 30 à noite, começar a dízima que havia adiado por 2 anos e ainda criar um cardápio semanal saudável para a família. Ela fechou o caderno, sentiu aquele calor no peito que as pessoas confundem com unção e foi até a cozinha para o café da manhã. Quando chegou lá, a pia estava cheia de pratos da noite anterior. O marido tinha saído cedo sem lavar. A filha gritava do quarto pedindo o tênis que estava desaparecido há 3 dias. O celular tocou com uma notificação de boleto vencido. E o plano grandioso de Renata começou a desmoronar antes das 7 da manhã. Débora também acordou às 6. Mas Débora chegou do retiro com uma conversa diferente.
A líder do grupo de mulheres, Dona Eulália, uma senhora de 68 anos com mãos calejadas e paz nos olhos, tinha chamado Débora de lado no último dia do retiro e dito uma coisa simples. Filha, não tenta mudar tudo de uma vez. Escolhe uma coisa. Obedece a essa coisa antes de entender o porquê. E não para enquanto ela não virar parte de quem você é. Débora tinha chegado em casa, olhado para a cozinha bagunçada e escolhido uma coisa: a pia. Toda manhã, depois da oração, ela lavaria a pia antes de qualquer outra coisa. Não o quarto, não a sala, não a organização completa da casa, só a pia. E assim, na terça-feira de manhã, enquanto Renata olhava para o caos e sentia o pânico, Débora lavava a pia em silêncio, murmurava um versículo de Provérbios 31 e começava o dia com um pequeno altar de ordem no centro da sua cozinha. Isso é a primeira chave, a rendição. E ela é exatamente o oposto do que a cultura moderna nos ensinou a fazer. A cultura diz, pensa grande, age rápido, multiplica. Deus diz, seja fiel no mínimo. A cultura diz, se não sentir motivação, espera até sentir. Deus diz, obedece primeiro, o sentimento vem depois. Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, dedicou anos estudando por que algumas pessoas conseguem mudar comportamentos que outras fracassam repetidamente. E ele descobriu algo que a Bíblia já dizia. Existe o que ele chama de hábito âncora, um único comportamento que, quando praticado consistentemente, dispara uma cadeia de outras mudanças ao redor dele. Um hábito que reorganiza o resto da rotina sem que a pessoa perceba. Débora estava, sem saber, construindo seu hábito âncora espiritual. Renata estava tentando mudar 10 hábitos ao mesmo tempo e falhando em todos eles antes do almoço. Na primeira semana, Renata reorganizou metade do quarto. Desistiu no meio, empilhou tudo em uma cadeira, fechou a porta e prometeu terminar no fim de semana. Rezou 2 dias, esqueceu no terceiro, sentiu culpa no quarto e parou de contar. Leu sobre o dízimo, sentiu medo de não sobrar dinheiro, decidiu esperar um mês mais próspero para começar. Débora lavou a pia. Todos os dias, inclusive no dia em que estava com gripe, inclusive na quinta-feira em que brigou com o marido, inclusive no sábado em que queria dormir até tarde. Todos os dias, a pia. E algo curioso começou a acontecer. No 5º dia, depois de lavar a pia, Débora sentiu vontade de limpar o fogão também. No 8º dia, organizou a gaveta dos talheres. Não porque planejou, porque a ordem estava se espalhando naturalmente a partir de um centro de obediência. Isso é o que Lucas 16:10 descreve com uma precisão que nenhum livro de produtividade moderno conseguiu superar. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Não é metáfora, é lei espiritual. É a estrutura de como Deus prepara pessoas para receber mais. Você não é promovido para o muito antes de provar fidelidade no pouco. E o problema de Renata não era falta de fé. Era falta de obediência no pouco. Na segunda semana, Renata ouviu de uma amiga sobre um método japonês de organização que estava fazendo sucesso. Comprou o livro, passou 2 dias lendo, fez uma lista de tudo o que precisava descartar na casa, passou um fim de semana inteiro reorganizando o armário com músicas de louvor tocando no fundo, tirou fotos, postou no Instagram, recebeu comentários, sentiu que estava transformando a vida. Na segunda-feira seguinte, o armário já tinha voltado ao caos porque o método não tinha fundação de disciplina diária por baixo. Era arquitetura sem alicerce. Era casa construída sobre areia. Débora entrou na 14ª com uma novidade que Dona Eulália tinha introduzido quase sem cerimônia numa conversa de 15 minutos. Débora, agora que a pia está em ordem todo dia, quero que você adicione uma coisa. Antes de organizar a cozinha, quero que você ore por uma pessoa da sua família que está em conflito com você. Não pede nada, só abençoa. Débora olhou para a mentora sem entender a conexão entre uma pia limpa e abençoar a cunhada com quem mal se falava. Dona Eulália sorriu com aquela paciência de quem já viu esse olhar muitas vezes. A casa que você está arrumando não é só a de tijolos, filha, é a de dentro. Isso é a transição para a segunda chave, a ordem. E ela tem 2 andares.
O andar de baixo é a ordem do espaço físico, a casa, as gavetas, os ambientes. O andar de cima é a ordem das relações, dos pensamentos, das palavras. A maioria das pessoas quer pular direto para o andar de cima, para transformar o coração, resolver conflitos, ter paz interior. Mas Deus usa o andar de baixo como escola do andar de cima. Não é coincidência que os monges medievais varressem o próprio quarto como ato de oração. Não é coincidência que em todas as culturas de alta disciplina espiritual, o cuidado do espaço físico seja tratado como prática sagrada. O externo revela o interno. E quando você treina as mãos a obedecer no espaço visível, você está treinando o coração a obedecer no espaço invisível. Na terceira semana, algo aconteceu que nenhuma das duas esperava. A empresa onde o marido de Renata trabalhava anunciou cortes. O nome dele estava na lista. Renata entrou em colapso. Passou 3 dias sem conseguir organizar nada, sem orar, chorando no banheiro, convencida de que tudo aquilo de transformação era ilusão, que Deus não estava ouvindo, que o desafio de 21 dias era a ingenuidade de gente que não tinha problema real. Ela ligou para a amiga que tinha indicado o método japonês. A amiga mandou um áudio de 4 minutos com técnicas de respiração e visualização positiva. Renata ouviu, tentou, não funcionou e foi dormir com o coração fechado. Débora também soube da demissão do marido de Renata e foi abalada por outro tipo de crise, menor externamente, mas igualmente pesada por dentro. Seu filho mais velho, de 17 anos, tinha tomado uma decisão que ela discordava profundamente e ela não conseguia controlar. Pela primeira vez desde que tinha começado o desafio, Débora ficou parada na frente da pia na manhã do 18º dia sem conseguir lavar. Não de preguiça, de desespero. Ficou ali de pé com a água fria escorrendo nas mãos, olhando para os pratos, como se eles fossem a representação de tudo que ela não conseguia consertar. E então ela começou a chorar. E chorou. E orou. E enquanto orava, veio um versículo de Filipenses 4, 6, 7, que ela tinha decorado ainda criança e nunca tinha entendido de verdade. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ela não pediu que o filho mudasse de decisão. Ela pediu que Deus cuidasse do filho. E lavou a pia. E sentiu, pela primeira vez em 3 semanas, uma paz que ela não conseguia explicar racionalmente. Isso é a terceira chave, a paz. E ela é a mais difícil e a mais mal compreendida das 3, porque a cultura religiosa moderna confunde paz com ausência de problema. Mas a paz bíblica não é a ausência do problema, é a presença de Deus dentro do problema. É o que Filipenses chama de paz que excede o entendimento, não porque é irracional, mas porque opera numa dimensão que a mente calculadora não consegue alcançar. E pesquisas sobre neurociência da fé confirmam o que Paulo escreveu 2000 anos atrás. Pessoas que praticam entrega espiritual ativa, aquelas que genuinamente confiam seus medos a Deus em oração, apresentam redução significativa nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Carol Dweck, no livro Mindset, mostra que a maior diferença entre pessoas que crescem diante de adversidade e pessoas que paralisam é a capacidade de encarar circunstâncias incontroláveis sem perder o senso de agência interior. Débora estava desenvolvendo exatamente isso, não através de técnica psicológica, mas através de obediência espiritual. No 21º dia, Renata acordou com a casa no mesmo estado do dia 1. Na verdade, um pouco pior, porque 3 semanas de tentativas abandonadas tinham criado mais pilhas, mais listas não cumpridas, mais culpa empilhada sobre culpa. Ela foi até a igreja no domingo com aquela sensação pesada de cristã que falhou mais uma vez. Sentou no banco e ficou olhando para as pessoas ao redor, tentando adivinhar quem estava passando pelo mesmo que ela. E foi naquele domingo que Renata viu Débora e ficou paralisada.
Não que Débora estivesse radiante de felicidade ou que sua vida tivesse virado perfeita. O marido dela ainda estava desempregado. Aliás, o marido de nenhuma das duas tinha sido demitido. Esse era o marido de Renata. O filho de Débora ainda não tinha mudado a decisão com que ela discordava. Mas havia algo diferente em Débora. Era a postura. Era a maneira como ela olhava para as coisas ao redor com uma espécie de tranquilidade que não era indiferença. Era como se ela estivesse firmada em algum lugar que o caos externo não conseguia alcançar. Renata foi falar com ela depois do culto e ficaram conversando por quase 2 horas na pracinha em frente à igreja. Renata contou tudo. Os planos, as tentativas, as desistências, a culpa, a sensação de que Deus estava longe. Débora ouviu sem julgamento e então falou com aquela simplicidade que só quem viveu um princípio consegue transmitir. Renata, eu não transformei minha casa em 21 dias. Eu aprendi a lavar uma pia em 21 dias. A casa está vindo depois, devagar, mas alguma coisa mudou por dentro. Renata a olhou sem entender. Débora continuou. Sabe o que Dona Eulália me falou no primeiro dia? Que obediência não é fazer tudo certo. Obediência é escolher uma coisa e não parar. Você tentou fazer 10 coisas. Eu fiz uma. Essa é a diferença. Essa é a conversa que eu preciso ter com você agora. Porque talvez você seja Renata. Talvez você tenha chegado até esse vídeo com planos grandes, com vontade genuína de mudar, com fé de verdade no coração. E talvez você já tenha tentado o desafio dos 21 dias, ou o método japonês, ou a rotina matinal perfeita, ou o plano de oração detalhado, e tenha falhado no 10º dia, ou no 5º, ou no 2º. E talvez você esteja começando a acreditar que o problema é você, que você não tem disciplina suficiente, que você é fraca demais para sustentar uma transformação real. Mas eu preciso te dizer, com todo o amor e com toda a clareza que esse espaço permite, o problema não é você, é o método. Você estava tentando construir sem fundação. E não existe estrutura duradoura sem fundação de obediência radical no pouco. A verdade que queima, e eu sei que queima porque eu já senti queimar também, é essa. A maioria dos cristãos hoje nunca experimentará a transformação real porque se recusa a passar pela primeira chave, a rendição, a obediência antes de entender, a fidelidade no mínimo, porque a primeira chave é humilhante. É lavar a pia quando você queria reorganizar a casa toda. É dizimar quando não sobra dinheiro. É perdoar antes de receber pedido de desculpas. É acordar cedo quando o corpo pede mais 30 minutos. É fazer a coisa pequena, invisível, sem reconhecimento, repetidamente, até que ela vire parte de quem você é. E aqui está a mentira que o mundo moderno vendeu para a igreja. Que graça significa facilidade. Que se Deus está com você, não deveria ser difícil. Que se está custando esforço, é porque você está fazendo errado. Mas Jesus não disse que o caminho estreito seria fácil. Ele disse que poucos o encontrariam. E Mateus 7:21 não é versículo de conforto. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Fazer, não saber, não declarar, fazer. Existe uma geração inteira de cristãos que coleciona versículos como troféus de vitrina, que sabe explicar o sermão da montanha de cor, mas não perdoou o irmão com quem brigou há 2 anos, que sabe todos os princípios bíblicos de finanças, mas nunca abriu mão do controle para dizimar de verdade, que sabe que a casa é um altar, mas prefere postar foto do versículo do dia a organizar a gaveta debaixo da cozinha que está uma vergonha. Conhecimento sem obediência não é fé, é ilusão espiritual. E Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreveu uma frase que parece secular, mas ressoa com profundidade bíblica. Não há virtude em simplesmente pensar de certa maneira se você não age de certa maneira. Substitua virtude por fé e você tem Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Então aqui está o plano. Não são 21 passos, são 3 em sequência sem pular nenhum. Primeiro, escolha uma área. 1, não 3, não 5. 1.
Pode ser a casa, pode ser as finanças, pode ser um relacionamento, pode ser a saúde. Mas escolha uma área e entre com tudo nela. Segundo, encontre o princípio bíblico específico para essa área. Se for a casa, é Provérbios 31, é o conceito de lar como altar. Se for finanças, é Malaquias 3:10, é a promessa de Deus para quem dízima fielmente. Se for relacionamento, é Mateus 5:23-24, é a ordem de reconciliação antes da oferta. Encontre o princípio, não uma coleção de princípios. 1. Terceiro, entre na primeira chave com humildade completa. Obediência radical, sem negociar, sem adaptar ao seu nível de conforto, sem esperar sentir motivação para começar. Você começa e a motivação vem no 15º dia. Ou não vem, e você continua mesmo assim, porque obediência não é motivação. Obediência é escolha. Continue até a primeira chave fluir naturalmente. Você vai saber quando chegou lá. É quando você não precisa mais se convencer a fazer. É quando a coisa pequena e fiel virou parte de quem você é. Aí, você entra na segunda chave. Use o que foi restaurado para servir outros. O espaço organizado da sua casa para receber quem está em dor. O dinheiro administrado com fidelidade para abençoar alguém com menos. A paz que você encontrou para sentar ao lado de alguém que está caindo aos pedaços. E um dia, sem perceber, você vai estar na terceira chave. Não porque chegou lá por mérito, mas porque Deus te levou através das duas primeiras. E você vai descobrir que a paz que excede o entendimento não é um estado emocional que você alcança. É uma pessoa que você encontra e que, encontrada uma vez, não se deixa mais esquecer. José vendeu como escravo, passou anos na prisão antes de ser exaltado ao lado do faraó. Davi foi ungido rei e passou anos fugindo na caverna antes de sentar no trono. Daniel foi para o exílio e manteve sua rotina de oração 3 vezes ao dia, mesmo com decreto de morte. Ruth ficou ao lado da sogra estrangeira no campo, colhendo espigas dos outros antes de encontrar Boaz. Nenhum deles pulou etapa. Nenhum deles chegou na terceira chave sem passar pela primeira. E James Clear, em Hábitos Atômicos, documenta com pesquisa o que eles viveram na prática. Sistemas batem objetivos sempre. Você não precisa de metas grandiosas. Você precisa de um sistema fiel, repetido, todos os dias, que vai te carregando na direção certa, mesmo nos dias em que você não consegue ver o destino. Meses depois daquela conversa na pracinha, Débora e Renata fizeram um combinado. Renata escolheu sua pia, só a pia, toda manhã, antes do celular, antes do café, antes de qualquer outra coisa. E algo aconteceu que ela não esperava. No 23º dia, seu marido, que nunca tinha participado de nenhuma discussão sobre organização da casa, parou na porta da cozinha numa manhã, olhou para a pia limpa e disse, sem saber o peso do que estava dizendo: "Está diferente aqui em casa." Não foi o comentário mais poético do mundo, mas foi o sinal que Renata precisava para entender que mudança de dentro para fora não é metáfora, é física, é química, é espiritual. Quando você muda seu interior, os ambientes ao redor começam a refletir. Quando você muda um ambiente, as pessoas que habitam esse ambiente começam a sentir, mesmo sem saber nomear o que estão sentindo. Dona Eulália, a mentora de Débora, cuidou da própria casa com essa filosofia por 43 anos. Criou 3 filhos em apartamento pequeno, com marido que trabalhava dia e noite. Nunca teve casa grande, nunca teve decoração de revista. Mas qualquer pessoa que entrava naquela casa sentia algo que não sabia descrever. Era ordem que não era rigidez. Era silêncio que não era ausência. Era paz que não era vazio. E quando a neta mais nova, já adulta, perguntou qual era o segredo, Dona Eulália respondeu com aquela paciência de quem já foi perguntada isso várias vezes. "Não tem segredo, minha filha. Tem obediência. Eu cuidei do que Deus me deu. Ele cuidou do resto." Jeremias 6,16 diz: "Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e olhai, e perguntai pelas veredas antigas qual seja o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas." Os caminhos antigos,
a vereda antiga de fidelidade no pouco, de obediência antes de entender, de ordem como ato de adoração, de paz como fruto de rendição. Esse é o caminho. Não é novo, não é moderno, não vai viralizar nas redes sociais. Mas funciona. Funcionou em Minas Gerais numa cozinha comum com uma pia cheia de louça. Funcionou no Egito numa prisão com um jovem chamado José. Funciona hoje. E vai funcionar na sua casa. Você tem a mesma escolha que Débora e Renata tiveram. Pode começar hoje com 10 planos grandiosos e abandonar todos no 5º dia. Ou pode começar hoje com uma coisa, a coisa mais pequena e mais fiel que você conseguir identificar, e não parar. Pode passar 5 anos procurando o método perfeito que vai transformar sua vida sem custar nada. Ou pode passar 5 anos pagando o preço da primeira chave e chegar do outro lado com uma vida que você não vai reconhecer, de tão diferente e de tão melhor que ela vai ser. A transformação está esperando. Mas ela não começa com revelação. Começa com obediência. Começa com a pia. Começa hoje. Se esse vídeo tocou você, me fala nos comentários qual vai ser a sua pia. Qual é a coisa pequena, específica, fiel que você vai escolher para começar as 3 chaves da casa transformada na sua vida? Escreve aqui embaixo. Eu leio todos. E se você quer se aprofundar nesses princípios, dá uma olhada no nosso shopping. Recomendo especialmente O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, e A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, 2 livros que confirmam com pesquisa e experiência o que a Bíblia já disse há séculos. Os links estão na descrição. Se você chegou até aqui, você é uma das poucas pessoas verdadeiramente dispostas a mudar. E isso já diz muito sobre quem você é e quem você está se tornando. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Que Deus abençoe sua jornada, a sua casa, a sua mente e tudo o que as suas mãos tocarem. Até o próximo vídeo.